E aí, tudo bem? Então, fiquei sabendo uma conversa nova que tá rolando aí na internet e aproveitei esse tema para poder falar de outras coisas, que é basicamente o Pedro Pascal relando em mulher bonita para se regular da ansiedade. E aí eu fiquei me perguntando se nós, humanos normais, também precisamos ficar relando em mulheres bonitas para se regular da ansiedade. E ó, eu tenho uma péssima notícia para você, talvez a resposta seja sim. Ignora o fator da aparência, não é uma questão da pessoa ser bonita ou feia. Mas eu acho que o toque físico tá tomando um lugar na nossa sociedade hipersexualizada e a gente tá perdendo a vantagem desse negócio. Me acompanha, segue meu raciocínio. Nos últimos dias aí começou uma conversa de que o Pedro Pascal, para se autorregular, ele precisava relar nas colegas de trabalho. Começou com um vídeo da moça do Quarteto Fantástico, que é a Mulher Invisível, ele vai lá, busca o braço dela. Em algumas entrevistas ele diz, né, que para poder se acalmar da ansiedade, ele precisa relar em alguém, toque físico. Sabia que eu não acho que ele tá errado, não? Não parece conversinha de maluco pra ficar relando em mulher, não? Na moral mesmo, eu acho que as pessoas passam por processos de autorregulação e o toque, o contato humano é um deles. Tá, eu sei que é confuso, mas eu vou explicar pra você. Primeiro, você precisa entender o que é autorregulação. Auto, uma coisa que você faz sozinho, a partir dos seus próprios mecanismos, e regulação seria voltar ao funcionamento do que é entendido por normal. Então, o que é um processo de autorregulação? É uma capacidade que você tem de, com as suas habilidades e os seus processos internos, entender os seus sentimentos, dar nome para eles e conseguir viver uma vida funcional apesar de sentimentos que saiam de uma normalidade. Por exemplo, é muito normal você ficar bravo com as coisas, ficar triste com as coisas, mas não é normal passar meses chorando, anos bravo com alguém, ter ansiedade crônica. Então, você entendeu a diferença? Autorregulação, então, seria a capacidade de você voltar a um estado de funcionamento e controle das suas próprias emoções a partir dos seus próprios mecanismos. Mas como é que a gente aprende a fazer isso? Ninguém nasce aprendendo a dar nome para as emoções sozinho. Ninguém aprende a lidar com as próprias emoções do nada, não é por osmose. A gente aprende isso normalmente socializando. E socializar não é só conversar, não é só estar no mesmo ambiente. Socializar também é tocar. Tocar como pegar na mão, abraçar, dar beijo no rosto, fazer cafuné, fazer carinho, cosquinha. Mas você já se perguntou por que na nossa sociedade essa coisa do toque se tornou tão sexualizado? Pois é. Sexualizado. Na teoria psicanalítica, a gente descobre que a sexualidade começou a se tornar um tabu aqui no Ocidente porque virou uma coisa que as pessoas têm vergonha, esconde, aprende sozinho e normalmente não experimenta com os outros. Normalmente a sexualidade é só uma coisa interna e o resto fica muito parecido com performance. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá bom? O negócio é que a literatura romântica, a forma com que Hollywood expressa algumas coisas, e o jeito que a gente foi aprendendo a se relacionar colocou o toque físico no outro como uma forma de buscar a validação sexual e, caso autorizado esse toque físico, você tá dando liberdade para que o outro se aproxime sexualmente de você. Numa sociedade machista, o primeiro movimento que a gente vê é de uma hipersexualização do corpo da mulher. Você esconde o corpo dessa mulher, enche ele de pano e não dá para tocar. No lado masculino, essa repressão fica tipo assim: se você tiver um contato físico com algum amigo homem, você é viado. E aí as pessoas acabam se afastando fisicamente. Na literatura romântica, o que a gente vê é um toque físico se tornando a quebra dessas barreiras. Uma aproximação sempre íntima. Por exemplo, levantar a canela e alguém vê a canela e a pessoa relar na canela. Na época isso era entendido como uma alta pederastia. E o mesmo vale quando a gente vê que homens na nossa sociedade não andam de mãos dadas, não se abraçam, não trocam um beijo na bochecha, enquanto em outras culturas isso é normal. Agora, voltando aqui pro ápice do Ocidente, que é o Pedro Pascal, ator de Hollywood, uma entrevista de um filme do Quarteto Fantástico da Marvel, toca numa colega de trabalho e aí abre um rebuliço de que para ele se autorregular ele precisa relar em mulher. Ó, eu não tô aqui para analisar o Pedro Pascal, não tem como, eu não faço ideia de como são os processos de autorregulação dele. Mas eu sei de que o teu e o meu e da maioria das pessoas no planeta começa com chupando o peito da mãe. Sabe? Você sai da barriga da tua mãe, vem o médico dar um tapa na tua bunda, corta teu cordão umbilical, você sente frio, você sente fome, você fica desesperado, você chora e de repente, peitinho suave. Isso aí começa o seu processo de autorregulação. Você começa a treinar isso ao longo da sua vida. Você chora para receber esse conforto, esse alimento, esse abraço, até que você aprende que essa mãe é um outro, porque vem um pai e tira você desse peito e mostra também que dá para você amar alguém que nem sempre tá te dando prazer. Então, nessa dinâmica que a psicanálise vai chamar de Édipo,
que também é tema para outro vídeo, a gente vê uma necessidade humana fundamental de toque físico. Galerinha, o toque físico não é só para você convidar alguém a fazer sexo com você. Ele libera ocitocina e ajuda a regular o seu sistema nervoso. Ele ajuda você a lembrar que você é um ser humano e que o corpo não é simplesmente um objeto para você ejacular. Tô falando isso por quê? Porque talvez, sim, algumas pessoas precisem relar na outra para poder sentir que estão se acalmando. E o fato do Pedro Pascal estar rodeado de atrizes lindas de Hollywood pode ser só uma questão de coincidência da existência dele, porque eu e você não estamos rodeados dessas pessoas. A gente é pessoas normais rodeados de pessoas normais. E talvez se você conseguisse tocar nos seus amigos, abraçar eles, andar de mão dada para sentir segurança e não só querer... Talvez fosse mais fácil de entender que algumas pessoas realmente tocam nas outras para ficarem mais calmas. Isso não quer dizer que é pano pra manga para você sair tocando aí nos outros e usar sua ansiedade de desculpa. Não é assim que funciona. Quero dizer que se você for um ser humano respeitoso, se você souber o limite das pessoas, se você deixar claro para as pessoas que estão em volta de você que isso é uma necessidade e elas conseguirem aceitar isso de você num diálogo que é maduro, eu não vejo problema nisso. O problema é quando você é invasivo, porque o seu transtorno mental nunca vai ser uma justificativa para você passar por cima do desejo do outro. Um laudo não é um escudo para você ser abusivo. Mas eu acho que nem toda troca entre homens e mulheres ela é sexual e abusiva. Eu acho que é possível sim você chegar no nível de maturidade onde você pode pegar na mão da tua amiga sem querer pegar no peito dela. Mas que os memes são engraçados, são mesmo. A gente está vivendo uma sociedade extremamente individualista, extremamente capitalista e medicamentosa. É mais fácil você aceitar que alguém toma anfetamina para lidar com ansiedade do que ela pede um abraço ou pega na mão de alguém. Isso é confuso, mostra um sinal dos nossos tempos e talvez seja da gente questionar, né? O que aconteceu que se tornou tão assustador ver alguém relar em alguém e argumentar que é para se acalmar, sendo que isso é meio óbvio. Acho que se fosse fazer um meia-culpa de gênero aqui, acho que os homens são responsáveis por isso. A cultura do estupro no nosso país, o nível de violência contra a mulher e as coisas absurdas que a gente vê diariamente justificam o medo que a gente tem de ver homens se aproximando de forma física de algumas mulheres. Eu acho que é sim possível ter uma masculinidade saudável, acreditar nisso é um processo feminista muito importante, saber que existe um jeito de se relacionar entre os dois gêneros que não precisa ser violento e agressivo. Talvez seja interessante dar o braço a torcer nesse sentido. Mas é aquela, né? Você pode ser o senhor fantástico. Se alguém falar pra você não encostar na pessoa, você não encosta. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.